Cumprimento os irmãos aí com a paz e com a graça. Amém? Amém. Nosso Jesus Cristo. Amém. Hoje motivo de alegria, né? Eu estou na casa da minha sogrinha, podendo trazer uma mensagem. E eu aqui também ouvindo os louvores, Deus me fez voltar lá atrás. Quando eu ganhei a liberdade, né? Tive a oportunidade de pôr o pé aqui na rua, depois de tanto sofrimento. Meu maior desejo era trazer a mensagem na casa dos meus parentes, né? Da minha família. E assim Deus me deu graça. E eu me recordo que quando a gente foi fazer o culto aqui, eu estava ansioso para fazer o culto e buscando Deus ali, para Deus preparar esse momento. Ver um amigo de longe também, ver algumas outras pessoas para a gente fazer o culto. Nós fizemos o culto até lá na frente, na garagem lá. Mas eu me recordo que o inimigo foi tão sujo e tentou tanto contra essa situação que ele fez a Thelma cair, né, José? Ela dormindo, ela caiu da cama e quebrou a pouco clavícula. tempo antes do culto, ela deitada sobre a cama, deitada, não sei o que aconteceu, que ela caiu da cama, né? E quebrou a clavícula. E quebrou a clavícula. Eu falei, meu Deus, no dia do culto, no dia de fazer o culto, como assim, né? E a gente, eu refletindo nisso, eu vejo quanto é luta quando a gente vai entrar num lar que está necessitado da presença de Deus. O quanto aparecem situações para que essa situação não aconteça. E mesmo assim a gente fez o culto, isso não impediu da gente fazer o culto, né? E foi uma bênção no dia, eu me recordo. Mas isso ficou guardado na minha memória, porque eu vi que o inimigo tenta de tudo. E ontem lá no monte, a gente orando ali, eu pedi a Deus que levasse essa igreja a lares, a casas que estão extremamente necessitadas da presença de Deus. Que nós pudéssemos ser essa presença quando adentrarmos dentro destes lares. Que nós pudéssemos resplandecer ali a alegria, o amor, o poder de Deus naquele lar. E se houvesse alguma prisão ali, alguma pessoa cativa ali, algo ruim naquele lar ali, que nós pudéssemos entrar naquele lar e fazer a diferença ali para o nome do Senhor ser glorificado neste lar. Porque o objetivo dessa igreja é esse, o objetivo do culto no lar não é nós irmos aqui comer um salgadinho, bater papo, não. É sim ter uma comunhão, mas é trazer vida e vida em abundância nesse lar que carece da presença de Deus. E todos os nossos lares carecem da presença de Deus. E quando a igreja se reúne nesse lar, é com um só objetivo: trazer salvação a essa casa. Amém. Nós oramos, né, Eugênio, em prol disso. Verdade. Que haja salvação sobre a casa da Thelma. Amém. Que haja salvação ao momento que nós estivermos ali. Amém. Que se há alguém ali cativo, que seja liberto em nome de Jesus. Amém. Que se há algo ali que precisa ser mudado, renovado, transformado, que aconteça em nome de Jesus. Amém. Nós não podemos ir a esses lugares, ir aonde o Senhor nos manda, sem ver o poder de Deus se manifestar. Nós temos que viver esse poder, nós temos que viver essa promessa. Quando o Senhor mandou os discípulos dele irem de casa em casa, era com um só objetivo: levar vida e vida em abundância àqueles que estavam necessitados. Então que quando nós saímos da nossa casa com o objetivo de entrar um lar que foi aberto para essa igreja ministrar o evangelho, ter uma comunhão, que nós possamos ir com esse objetivo. Hoje eu quero ver, Senhor, o poder de Deus naquela casa. Hoje eu quero ver pessoas ali ter um encontro com o Senhor. Eu quero ver pessoas ali quebrantadas, sentindo a Tua presença, sentindo o mover do Senhor sobre a vida delas. Nós como igreja temos que desejar isso e buscar isso. Buscar isso, sair de casa já orando, determinado. Não podemos nos acomodar. Temos que ter essa obsessão de levar pessoas a conhecer o amor de Cristo, a desfrutar das bênçãos de Deus, a sentir a presença de Deus. Quantas pessoas não sabem o que é isso, meu irmão? Essa presença que você já sentiu, que você não sabe explicar. Tem pessoas que nem tem noção do que é isso. E é através de nossas vidas que essas pessoas vão sentir essa presença. É através de você, através de mim.
Então que possamos nos preparar para esses momentos, porque nós vamos adentrar em lares aí que vamos ter guerras espirituais e nós precisamos estar preparados. Não é só mais um culto, mas sim é uma oportunidade de glorificar a Deus nessa casa. Amém, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E dentro desse contexto, dessa palavra aqui, né, desse início, dessa abertura aqui, a gente entrou numa campanha. E campanhas, para mim, são guerras. São guerras espirituais que nós estamos travando quando nos compromissamos com a campanha. E essas guerras nós não enxergamos com os olhos carnais, mas nós sabemos que ela existe e batalhas existem no mundo espiritual. A favor de nós e a desfavor, porque o inimigo vai batalhar a desfavor. Mas assim existem os anjos que guerreiam por nós, existe o nosso Senhor e Salvador, o general do general que está ali sempre, né, vencendo as batalhas por nós, mas quer que nós também viemos fazer parte disso, viemos ser instrumentos junto a essa batalha. Por isso a oração, por isso o jejum, por isso, né, a necessidade de intercessores, de pessoas que estão dispostas a entrar na brecha. O pastor trouxe uma mensagem outro dia, né, Ezequiel, né, pastor? O Senhor está procurando pessoas para adentrar essas brechas, para ser aquele que está disposto, se dispondo a tampar essas brechas. Ontem ali no monte foi muito bom, nós subimos, nós batemos papo, nós oramos, nós saímos dali renovados. E assim, eu sei que isso vai trazer um avivamento nessa igreja. Eu sei que esses 21 dias não vão ser em vão. Eu sei que se você tomou posse disso, e se você está determinado a viver, a desfrutar desse avivamento, você vai receber. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, nem perdendo o nosso tempo. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para buscar a presença do Senhor, para ter intimidade com o Senhor. Nós não estamos aqui somente para, como eu disse, ter uma comunhão entre irmãos, bater papo, não. E é isso que nós temos que entender, porque tem pessoas precisando de mim e de você. Tem vidas perecendo, precisando da sua oração e da minha oração, da sua imposição de mãos, do seu determinar. Deus quer que eu e você abra a boca, comece a determinar sobre a vida das pessoas, comece a usar a autoridade que Ele nos deu. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para curar enfermos. E por que essas coisas não acontecem? Porque falta avivamento sobre a vida das pessoas, falta o exercer, né, a promessa de Deus. Porque se ela existe, ela é para ser desfrutada, ela é para ser exercida. Não só para ficar escrito aqui, para a gente dar glória a Deus e bater palma, não. Mas é para a gente ver as coisas acontecerem. Essa igreja precisa ver as coisas acontecerem. Isso está aí para nós desfrutarmos. E nós só vamos conseguir desfrutar quando nós entendemos a importância do preço, de se sacrificar, de pagar um preço, de buscar renunciar aos nossos gostos, as nossas vontades, os nossos deleites, para que as vontades do Senhor, para que os gostos do Senhor, para que os propósitos do Senhor tenham lugar sobre as nossas vidas. Porque às vezes a gente quer tanto que não tem espaço para as coisas de Deus sobre as nossas vidas. A gente quer um passeio, a gente quer isso, a gente quer aquilo, e não tem espaço para Deus nos usar, porque a gente só quer para nós, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio interesse. Mas vamos começar a enxergar o interesse de Deus, o propósito de Deus sobre as nossas vidas, o que Ele quer de nós, como igreja aqui nessa terra. Não vamos ali na igreja somente para buscar a bênção para a gente, para a nossa família, não. Para ali cantar louvor e não. Vamos ali para nos preparar para a guerra, para combates, para batalhas, para pelejas. Porque se essa igreja quer ir para as praças, se essa igreja quer ir para a porta de cadeia, para a porta de hospital, não é para passar tempo, não, é para ver o poder de Deus ali se manifestar, igreja. Nós precisamos ver isso acontecer. Talvez você esteja escutando eu falar aqui com você, mas não sou eu que estou falando.
Creia nisso, é o Espírito Santo que fala às igrejas. Deus quer isso para a igreja Palavra Viva, que não seja uma igreja que não desfrute daquilo que já foi dado por direito pelo nosso Jesus Cristo, através daquele alto preço pago naquela cruz. Eu queria falar um pouco de jejum hoje, porque é uma arma que nós temos e que é muito mal usada, e que muitas das vezes ela a gente não vê o benefício dela sobre as nossas vidas, porque jejuamos sem direção, jejuamos de qualquer forma, fazemos muitas das vezes um jejum sem entender o significado dele, a importância dele, do poder que ele nos traz. E é interessante, porque quando eu busquei de Deus uma mensagem para trazer hoje sobre a vida dos irmãos, para a minha própria vida, eu não encontrava a mensagem. Eu ali no monte, eu orando a Deus ali, e eu tentando buscar de Deus algo para que fosse ministrado, porque como eu preguei domingo, eu não sabia que eu ia pregar hoje. E a Bevimar, que seria a preletora de hoje, que ia estar tendo essa oportunidade, ela viajou. Como na terça-feira que vem seria eu, naquele momento ali eu senti no coração de me dispor, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava perto, tinha pouco tempo para me buscar algo de Deus. Segunda-feira, dia de sopa, é um dia que a gente fica o dia inteiro ali fazendo algumas coisas em relação à sopa. Não teria aquele tempo para me parar ali, meditar e refletir. Fomos para o monte, cheguei tarde, mas lá no monte eu falei: não, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que eu não estou sozinho, que não é eu que vou falar, que é o Senhor, então me mostra. E Deus falou: você vai falar em relação ao que você está vivendo, é o propósito que está aí, que precisa, né? Que as pessoas venham entender a importância desse propósito. Nós fizemos um propósito antes do acampamento de 40 dias, foi um propósito muito forte. Nós vimos o poder de Deus naquele lugar, naquela manifestação do Senhor ali. Foi pregações maravilhosas, foi algo impactante que nós vivemos ali naquele encontro. E todas as vezes que nós pagarmos preço, nós vamos ver a glória de Deus, igreja. Amém. Uma igreja que não paga preço, uma igreja que está confortável, que só vai ali, ouve a palavra e bate palma, ela deixa de desfrutar das coisas de Deus, do profundo, do sobrenatural. Ela deixa de desfrutar. E muitas pessoas estão deixando de desfrutar do poder de Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Quando o Senhor falou comigo que eu ia pregar sobre jejum, Ele falou: você já tem a palavra, porque você já pregou muito essa palavra. Isaías 58, que mostra e relata para nós qual que é o jejum que agrada a Deus. O que Deus quer para que esse poder venha se manifestar sobre as nossas vidas e para que a nossa oração tenha realmente poder, tenha realmente, o fogo do Espírito, quando nós lançarmos a palavra, quando nós determinarmos. E o texto vai falar grandemente com a gente, porque naquela época ali também, não só como nos dias de hoje, mas naquela época ali também o povo estava deixando de desfrutar, o povo estava sem direção, perdendo o sentido real do jejum, o sentido real da vontade do Senhor sobre o povo ali, sobre a igreja, sobre aqueles que professavam o nome do Senhor. Isaías 58 diz assim no versículo 1, nós vamos ler aqui esse capítulo inteiro, mas eu quero discorrer, eu vou parar em alguns momentos e vamos discorrer esse capítulo. Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não a deixa, o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes?
eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Até aqui por enquanto. Aqui Deus está usando o seu profeta Isaías para falar com esse profeta e para trazer através desse profeta um avivamento sobre aquele povo que estava realmente precisando acordar, precisando ser avivado, precisando entender a vontade de Deus. E o Senhor fala com ele: clama em alta voz, solta a voz, soa, né, como uma trombeta, mas não se cala. Eu te levantei como profeta, foi para você trazer a mensagem que exorta o pecado, que mostra aonde as pessoas precisam mudar, onde as pessoas precisam entender qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Então ele fala através do profeta Isaías, e ele fala dessa forma: clama em alta voz, não te detenhas. Quantos de nós estamos nos detendo, vendo as coisas acontecer de errado diante dos nossos olhos, e nós fazemos vista grossa, temos vergonha de magoar o irmão, temos vergonha de falar a verdade, temos vergonha de confrontar essa pessoa quanto ao pecado que ela está vivendo. Nós como igreja temos que ser luz, e como nós vamos ser luz se nós estamos vendo a treva, estamos nos calando, estamos fechando a nossa boca, estamos retendo os nossos lábios para falar da verdade? Então Deus está falando com você e comigo hoje: quando você vê a coisa errada, leva a palavra que você tem ouvido. Quando Deus te mostrar, colocar no seu caminho pessoas que precisam escutar a verdade que você tem escutado, fale essa verdade. Fale essa verdade, não se cala. E muitas das vezes nós nos calamos. A gente até lembra da pregação que foi feita sobre aquela determinada situação, mas nós nos calamos, nós retemos os nossos lábios, nós sentimos vergonha, medo, receio de falar das coisas de Deus. E Deus está falando com você e comigo: fala do que Deus fez na sua vida, da onde Deus te tirou, de como você era e de como hoje você é. Tem testemunhos preciosos aqui, igreja, que precisam ser desfrutados. Fala, abre a boca, fala do que Deus fez na sua vida, de como Ele abriu seus olhos, de quanto você era cega, de quanto você era escravo do pecado. Fala. Hoje o rapaz estava fazendo aquela grafite ali na porta aqui para a gente fazer a pizzaria ali. E aí Deus me deu essa oportunidade que o pastor orou aqui, de colocar pessoas do meu lado que precisam ali de uma palavrinha, precisam ali de algo da parte do Senhor. E ali eu comecei a dar um breve e pequeno testemunho das coisas que Deus fez na minha vida, sobre a vida dele. Ele ficou espantado com aquilo, porque as pessoas te olham às vezes bem, sorridente, tranquila, mas não sabem da onde que o Senhor te tirou, igreja. Elas não sabem como era a sua vida antes de conhecer Jesus. E talvez, se você mostrar da onde você saiu, essas pessoas vão querer esse Deus para a vida delas. Essas pessoas vão falar: nossa, eu não imaginava que você passou por tudo isso. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero conhecer esse Deus que te levantou, que te acordou, que abriu seus olhos. Então vamos abrir os nossos lábios. E o texto vai continuar falando, né? Todavia ele já fala de como o povo buscava a Deus. O povo estava todo dia, como o pastor pregou, todo dia ali, às vezes indo na igreja, fazendo aparentemente as coisas como pessoas que estavam buscando verdadeiramente a Deus, mas tinha algo de errado ali, tinha algo ali, tinha um engano ali que essas pessoas mesmo não conseguiam enxergar. Porque chega um momento que a gente acaba se tornando realmente religioso, que a gente se encontra, que a gente busca a presença de Deus, mas falta ali o quê? A manifestação da glória de Deus, o poder de Deus, os propósitos se cumprir. Quando a igreja do Senhor se reunia, era só com um objetivo: salvar vidas,
salvar vidas. Nós precisamos ver vidas salvas, igreja, curadas, libertas, transformadas através de nossas vidas. Imagina se Jesus escolhesse aqueles apóstolos ali, aqueles discípulos somente para se reunir e bater papo. O que seria de nós? Através daqueles 12 ali, o Senhor multiplicou, 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 e o seu poder foi sendo conhecido, a sua glória foi sendo manifestada. Nós precisamos desfrutar disso. E o texto fala que aquele povo procurava a cada dia o Senhor, tomando prazer em saber os seus caminhos, né? Como um povo que praticava justiça e não a deixava o direito do seu Deus, perguntando pelos seus direitos da justiça, né? Tendo prazer ali de se chegar a Deus, mas faltava algo. Tem muitas pessoas que vão na igreja, que buscam a Deus, que fazem a vontade de Deus, aparentemente, mas lhe falta algo. O cumprimento do propósito de Deus sobre a vida dela. Ela está fazendo o que é a vontade dela. Quer ir à igreja, quer buscar a Deus, quer glorificar a Deus, mas Deus não está fazendo através dela a vontade dele. Quer curar, libertar, salvar vidas, transformar vidas. Deus não te tirou da escuridão para você somente dar glória a Deus, não. Ele te tirou da escuridão para você ser instrumento nas mãos dele, para você dar fruto. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Ela é cortada. Nós precisamos dar fruto. Nós precisamos alimentar as pessoas. Quem você tem alimentado? Você tem sido bênção na vida daqueles que estão no seu caminho? Isso é o propósito de Deus se cumprindo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu preciso ser essa bênção. Como ele disse para Abraão, "Se tu uma bênção." Ele só converteu Abraão, não. Ele fez de Abraão um homem abençoador, a própria bênção na vida da humanidade. Foi considerado o pai da fé. Talvez você vai ser a mãe da fé, o pai da fé, aonde Deus te colocar. Porque através de você as pessoas vão entender o que realmente é ter fé em Deus. O que realmente vale a pena. O que realmente é servir a Deus. Servir a Deus não é só ir na igreja, não é só se reunir. Servir a Deus é ser útil, é fazer a vontade dEle. A chegar às pessoas que não conhecem essa vontade. É fazer essas coisas acontecerem. E muitas das vezes nós agimos como egoístas. Nós buscamos somente para os nossos próprios interesses. Eu estou bem, eu estou prosperando, eu estou com saúde, eu estou tranquilo, minha família está tranquila, ponto. Não vamos buscar os nossos próprios interesses. Vamos buscar os interesses do reino, os interesses de Deus. Ontem nós saímos para a rua ali, nós passamos luta. Talvez muitos iam falar assim, vou desistir desse negócio. Estou querendo ajudar, estou querendo fazer o bem. Vem um policial e fala que eu não posso servir a sopa aqui, que senão vai me multar. Que isso, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, estou fazendo algo para abençoar e o Senhor está permitindo deles não deixar a gente fazer o trabalho. Eu podia questionar a Deus dessa forma. Mas tudo que faz para glorificar a Deus tem barreiras, tem batalhas. Tem batalhas, tem barreiras. Tudo que você for fazer para glorificar a Deus, você vai encontrar dificuldade. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Pois nós buscamos o quê? Saímos dali, fomos para outro lugar, e dali Deus deu graça e a sopa foi entregue, não importa. Mas nós não podemos desistir. Talvez você vai abrir a boca para falar de Deus para alguém, essa pessoa vai rejeitar, essa pessoa vai começar às vezes até a te odiar. Mas aquela semente foi lançada. No dia que ela se converter, no dia que ela conhecer o Deus que você conhece verdadeiramente, ela vai lembrar que você um dia falou de Deus para ela, e ela vai chegar perto de você, e eu te garanto que ela vai te agradecer. Aquele que um dia te odiou, ele vai passar a te amar no dia que ele tiver um encontro verdadeiro com o Senhor. Então não desanima quando você for falar de Deus para alguém, essa pessoa te tratar mal, essa pessoa não te receber bem. Faça como Jesus falou, faz a sua parte, sacode o pó e continua fazendo. Por onde o Senhor te enviar, continua fazendo.
Agora nós vamos entrar aqui na parte do jejum. Aquele povo, eles iam à igreja, eles faziam a vontade de Deus em partes ali, buscando os seus próprios interesses. E aquele povo jejuava, orava, mas as coisas não aconteciam, igreja. As coisas não aconteciam. Quantos de nós estamos jejuando, orando e as coisas não acontecem? E nós até muitas das vezes falamos, por que, meu Deus, eu oro tanto, eu jejuo e as coisas não acontecem? Mas será que nós estamos na direção certa? Será que a nossa oração tem sido em prol de glorificar o nome do Senhor? Será que o nosso jejum tem sido em prol de glorificar o Senhor? Porque tudo depende do propósito, da direção correta. Correta. E aquele povo, como eu disse, eles iam à igreja, eles buscavam, eles estavam ali, né? Aparentemente fazendo a coisa certa. E aí eles começaram a questionar a Deus, por que a gente aflige o nosso corpo, a nossa alma, a gente jejua, a gente ora, e parece que o Senhor está nos ignorando. O que está acontecendo, meu Deus? E aí o Senhor começa a trazer a verdade, o porquê que ele não escutava. E é isso que nós vamos começar a ouvir aqui agora através da mensagem. Qual versículo? Versículo 3 diz assim: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejueis, achais o vosso próprio contentamento e requerei todo o vosso trabalho. Aí o versículo 4 diz assim, ó: Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Ou seja, aqui ele está dizendo para o povo: vocês estão jejuando, mas olha as suas obras, olha as suas atitudes. O que adianta, igreja? Uma pessoa que jejua, mas não perdoa. Uma pessoa que jejua, mas como naquela época ali, punha cargas pesadas sobre os seus servos, sobre aqueles que o serviam, maltratava os seus servos ali, né? Porque naquela época, nós sabemos, naquela cultura, naquela época ali, naquela situação ali de vida que aquele povo vivia, havia sempre um servo sobre aquela casa, e aqueles servos eram maltratados por aqueles seus senhores, e muitas das vezes, né, aqueles senhores estavam ali buscando, jejuando, buscando por uma aparência, né, a presença de Deus, mas Deus estava vendo como eles lidavam com o ser humano, com o seu próximo. Então não adianta você estar hoje fazendo uma campanha, mas não estar aprendendo a importância de liberar um perdão, de não guardar mágoa, de não fazer coisas que desagradam a Deus. O que adianta a pessoa estar jejuando, mas está metendo a língua no outro, está sendo maldizente, está falando mal, está fazendo coisas que desagradam a Deus, e o texto vai falar aqui muito em relação a isso. Não está se preocupando com o órfão, com a viúva, não está estendendo a mão para o seu próximo, está fazendo vista grossa, está se deparando com situações que dependem de você, de mim, e está ignorando aquela situação. Por isso Deus muitas vezes não responde certas orações e certos jejuns, porque Ele quer, além da oração e do jejum, Ele quer algo maior de nós. Ele quer realmente que nós resplandecemos a misericórdia e o amor dEle, que nós venhamos ser obedientes à vontade dEle. Tem pessoa que quer jejuar, mas só quer jejuar, só quer orar, mas não quer deixar de falar mentira, não quer deixar de agir maliciosamente, não quer largar a palavra torpe da boca, não quer ajudar aquele que está ali necessitado, precisando, não quer repartir o seu pão, vê o necessitado, ignora a sua necessidade. Aí como que a coisa vai fazer efeito? Como que a coisa vai proliferar na vida da pessoa? Não vai. Então é isso que o texto fala, que ele fala assim, ó: eis que para contendas e debates vocês estão jejuando. Porque naquela época eles se achavam melhores uns do que os outros. O próprio Jesus também falou a respeito disso. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, os saduceus,
naquela época, né, aqueles líderes religiosos, eles jejuavam para se mostrar melhor do que os outros, para se mostrar mais santo do que os outros. Rolava na cinza, vestia de pano de saco para se mostrar mais santo, melhor, para ter reconhecimento, para viver de aparência. Por isso o jejum, muita gente confunde esse negócio do jejum em secreto. Ah, não posso falar que eu estou jejuando, não. Não tem nada a ver você falar que você está jejuando. Tem a ver qual a intenção que você está falando, o que está no seu coração. Você fala para mostrar, para aparecer, para se colocar como melhor, ou você está falando naturalmente? Deus sabe do seu coração, sabe das suas intenções, e você também sabe. Então eu vejo muita gente distorcer isso e falar, não posso ficar falando que eu estou jejuando, que eu estou fazendo propósito, não, tenho que ficar calado, porque senão Deus não me abençoa, não. Não tem nada a ver isso. Deus não quer que você se orgulhe por isso, se ache melhor, que você venha se envaidecer por isso, que você venha humilhar as pessoas porque você tem esse costume, que você tem esse hábito, que você venha se sentir melhor. Então o povo naquela época debatia, né? Entrava em contenda muitas vezes até por causa disso, porque um se julgava melhor do que o outro, um se julgava mais santo do que o outro. E o texto continua falando para nós no versículo 5, né? Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia afligia a sua alma, que incline a cabeça como o junco e que estenda debaixo de si um pano de saco grosso, né, e cinzas. Chamaria tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Aí ele fala, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Aqui é difícil às vezes a gente entender certos dizeres de algumas palavras. Eu queria ler isso aqui numa Bíblia que hoje traz a linguagem, né, mais clara, assim, vamos colocar, bem assim, fácil de compreender. Eu não sou muito fã dessas Bíblias, porque às vezes tem algumas coisas que, né, fogem um pouco ao que eu entendo como certo, mas às vezes ajuda em algumas traduções, algumas coisas desse tipo. E aqui, ó, nesse versículo 5 em diante, eu vou ler nessa tradução, que vocês vão entender bem melhor. Diz assim, ó, será que é esse o jejum que escolhi? Será que desejo que passem fome, que andem curvados como um junco, que se vistam de pano de saco, que se deitem sobre as cinzas? Vocês já acham que é esse o jejum que agrada ao Senhor? Não. O jejum que eu desejo é ver o seguinte: parem de explorar os seus empregados, não os maltratem os seus servos, perdoe as dívidas dos que não podem pagar, e não obriguem os outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu desejo que vocês repartem a sua comida com os famintos, ofereça abrigo a quem não tem casa, dê roupas a quem está nu, e não recuse ajuda ao próximo. Se vocês fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante do que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Então, quando a gente busca ser reto diante do Senhor e fazer o que agrada ao Senhor, quer amar o próximo como a nós mesmos, quer amar o Senhor acima de todas as coisas, o nosso jejum tem efeito. O nosso jejum passa a ser poderoso sobre as nossas vidas. Mas não adianta afligir o corpo, afligir a alma, ficar sem comer, ficar sem fazer as coisas, né? Mas não ter uma retidão, não buscar ajudar o próximo, suprir a necessidade do órfão, da viúva. Aquele povo que o Senhor está falando, isso era um povo egoísta, um povo que só olhava para o seu próprio umbigo, mas estava dentro da igreja, buscando a Deus, estava dentro da sinagoga, estava ali
por aparência sendo um baita de um religioso, né, pastor? Mas quando lidava com a situação do necessitado, eles eram orgulhosos, eles tinham um coração duro, eles não sabiam fazer o que realmente era a vontade de Deus. Então, dentro dessa mensagem, vocês vão ver promessas sendo liberadas para mim e para você, quando nós estamos na direção correta, fazendo não só o jejum, mas também fazendo o outro lado, que é mais importante do que o jejum, que é cuidar, que é amar, que é se dispor, que é estar pronto a servir. Qual que é o propósito da Igreja Palavra Viva? Amar, cuidar e enviar. Se nós fizermos isso, nós vamos ter poder de Deus operante em nosso meio. Aonde a gente entrar, a gente vai ver a manifestação da glória de Deus. Mas se a gente negligenciar isso, é como se nós fôssemos correr em vão. Nós vamos correr e vamos cansar. Porque o propósito de Deus sobre essa igreja é esse. Foi essa visão que o pastor trouxe, foi essa visão que ele teve, e foi essa visão que foi revelada. Não foi da gente estar somente dentro de quatro paredes buscando louvar e ouvir a palavra, não. Mas é amar a Deus acima de todas as coisas, é cuidarmos uns dos outros, e principalmente daqueles que estão perdidos, daqueles que estão precisando acordar como um dia nós acordamos para a verdade. Então nós temos que cuidar desse povo. Nós temos que ter o desejo. Daqui um dia nós vamos sair sobre aquele bairro Goiânia ali. Talvez 1000 coisas vão acontecer para você não estar ali porta a porta, mas que você lembre dessa mensagem. Não, eu não estou nessa igreja só para mim ser mais um, para me ocupar uma cadeira, não. Eu estou aqui para fazer diferença, para ser útil e para levar pessoas a Cristo. Então eu tenho que ir, eu preciso ir. Porque quando trata de dar fruto, várias coisas vão acontecer para você não ir. Várias coisas vão acontecer para você não ir. O inimigo vai ocupar a sua vida mais do que já é ocupada, para você não servir, para você não ser útil, para você ser aquela igreja parada, paralisada, que conhece a um Deus forte, um Deus vivo, um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus poderoso, mas não desfruta desse Deus para servir a quem não conhece. Nós temos que desfrutar de tudo que Deus tem para nossas vidas, não para o nosso próprio interesse, mas para o interesse alheio, o interesse daqueles que ainda não conhecem. Eu fico imaginando aquelas pessoas que perdiam, bem dizer, o seu final de semana, podiam estar com a sua família ali, podiam estar fazendo 1000 coisas que agradavam, ir para um clube, ir para um sítio, ir fazer uma viagem na praia, mas não, eles iam para a porta de um presídio, eram humilhados ali para adentrar aquele presídio, passavam por uma revista rigorosa, sentiam-se ali como um próprio preso, e entravam ali dentro para levar e resplandecer o amor de Jesus sobre aqueles ali que a sociedade já não mais acreditava, a sociedade desprezava e queria até mesmo a sua morte, queria que muitos ali fossem queimar no inferno. E aí Deus levanta pessoas misericordiosas, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, para ser humilhada, mas para chegar ali e resplandecer o amor de Deus. É isso que Deus quer de nós como igreja. Que nós venhamos, se necessário for, nos humilhar, para que outros conheçam esse Deus maravilhoso que hoje nós conhecemos. Que nós venhamos deixar as nossas vontades, para que a vontade do Senhor se cumpra. E o texto vai falar isso. Continuando lendo aqui, versículo 9. Então quando vocês clamam ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá: eu estou ao seu lado. Se vocês acabarem com todo tipo de exploração e se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras, se abrirem a alma de vocês para os famintos, é para Deus que vocês vão abrir a alma? Não, para os famintos. Se vocês abrirem a alma de vocês para os famintos,
ajudarem e consolarem os desesperados. Então a sua luz aparecerá brilhante nas trevas, e a sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará vocês constantemente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de água que não para de correr. As promessas de Deus para quem vive a vontade de Deus são tremendas, igreja. São tremendas. O benefício de negar a si mesmo para viver a vontade de Deus é tremendo. Eu vejo isso aqui como algo tão tremendo, né? Quando ele fala que ele vai satisfazer os nossos desejos numa terra ressequida, ou seja, mesmo que tudo diga que não, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja num lugar onde que nada brota, onde que nada acontece, você vai ser diferente. Através de você, o sol vai brilhar naquele lugar. Através de você, vidas vão ser prósperas e nada vai te faltar. Você vai ter contentamento até mesmo na escassez. Amém. Como Paulo fala, ele se alegrava nas tribulações, nas injúrias, nas perseguições. Por quê? Porque ele tinha essa preocupação, ele fazia o que realmente, né, era o propósito e a vontade de Deus sobre a vida do homem. E aí ele era totalmente ao inverso do ser humano, ou seja, ele sentia prazer naquilo que nós odiamos. Alguém quer ser maltratado, sentir prazer na angústia? Não dá para entender isso, a não ser que estivermos vivendo em pleno espírito. Quando ele fala, eu aprendi a viver na escassez e na abundância. Eu aprendi o mistério. Eu tenho contentamento. Tem pessoas que tem, abre o guarda-roupa, tem de tudo, abre o armário, tem de tudo, a casa é um brinco, tem de tudo, mas não há contentamento. A pessoa sempre está querendo alguma coisinha sempre tem que estar ali para preencher aquele espaço. Talvez nem ela saiba explicar. Então o que ele fala de contentamento, ele fala, ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os vossos ossos. Vós serão como um jardim bem regado e como uma fonte de onde a água não para de correr. Está vendo ali uma fonte ali? Ali é uma fonte. Aquela água ali brota da terra. Aquilo ali é uma mina. Aquilo ali é uma mina. Aquilo ali é dia e noite daquele jeito que vocês estão escutando ali, ó. Assim vai ser a sua vida, jorrando as bênçãos de Deus sobre aqueles que estão necessitados. Amém. É dia e noite, você vai ser bênção na vida das pessoas. Dia e noite, isso não vai cessar. Você vai ser a própria bênção dia e noite na vida das pessoas. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas, restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como povo que reconstituiu seus muros e restaurou as suas ruas e casas. Ô gente, quando a pessoa está no propósito certo, ela deixa um legado tão bonito, ela deixa uma saudade. Quando ela parte para a glória, ela é tão bem lembrada, mas tão bem lembrada. É igual aquela mulher que, né, nós sabemos que fez um ato que encantou a Jesus, que pegou o seu unguento ali, aquele perfume raríssimo, caríssimo, e ali foi derramar sobre Jesus ali, sobre os pés de Jesus, e ela foi contestada, houve um levante ali, mas eu acho lindo quando Jesus fala, o que ela fez aqui vai ser lembrado por toda a eternidade. Amém. E o que nós fazemos, o que agrada a Deus vai ser lembrado por toda a eternidade.
Porque até lá no céu, o dia que o Senhor for te coroar, que o Senhor for te garloar, for trazer o seu galardão, Ele vai lembrar dessas suas boas obras, de quando você renunciou os seus gostos, as suas vontades, a sua própria vida, para viver a vida e os propósitos de Deus, para viver aquilo que agradava a Deus. Amém. E você vai ser super honrado na sua vida eterna por ter feito a boa escolha. Amém? Para finalizar, fala aqui no versículo 13: se guardarem o meu sábado, se correrem atrás dos lucros, sem correrem atrás dos lucros e divertimentos no meu dia santo, se vocês tiverem um verdadeiro prazer no meu descanso e disserem: este é o dia santo do Senhor, se vocês honrarem ao Senhor em tudo o que fizerem, não procurando fazer a sua própria vontade, nem falarem o que não presta, então o Senhor será a sua alegria, e eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e a ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas, é uma ou outra não, todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. Eu, o Senhor, falei. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então essa palavra é uma palavra poderosa, é uma palavra que mostra o quanto vale a pena a gente viver o propósito de Deus, e não o nosso propósito, não a nossa vontade, não o que nos agrada, não buscar os nossos interesses. Porque um garçom ali, quando ele está no bar ali, servindo aquele público ali, ele está buscando o quê? O interesse do dono, né? Na verdade é. Não é o interesse do dono? É verdade. E o interesse dos que precisam ser servidos, não é mesmo? Então nós precisamos também buscar o interesse do dono e daqueles que precisam ser servidos. Nós somos garçom. Amém. Nós precisamos servir. O próprio Jesus se dispôs da sua glória para servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida, mais ainda, dar a vida. Será que nós estamos dando pelo menos um pouquinho do nosso dia? Porque a vida a gente não está dando, né, pastor? Mas será que nós estamos dando pelo menos um pouquinho do nosso dia, da nossa vida, do nosso tempo? Vamos refletir nisso. E você pode ter certeza que se essa palavra entrou no seu coração, e se ela hoje faz você ter atitudes novas, pensamentos novos, em prol de não só jejuar, não só orar, mas ter uma vida que agrada a Deus, que preocupa com o próximo, e que serve ao próximo, e que serve a Deus em primeiro lugar, você vai ver que o seu jejum vai ser diferente nesses 21 dias. Você vai ver que depois, né, da sua oração, você vai ver vidas te ligando e falando: ô fulano, ora para mim. Ô fulano, ora para mim. Você vai ser referência de poder e graça de Deus. É muito bom, igreja, quando as pessoas começam a te procurar para que você leve algo de Deus para elas. Por quê? Porque ela está te reconhecendo como uma fonte, como a própria bênção sobre a vida delas. Ela procura você até mesmo como um pastor, porque ela sabe e ela vê Deus na sua vida. Ela sabe que a sua oração tem feito diferença sobre as vidas. Então ela te procura porque você está resplandecendo a Deus, o poder de Deus. Então é muito bonito, é muito gratificante isso, quando as pessoas começam a te procurar: ora por mim, coloca minha vida aí nas suas orações, eu te vejo como homem de Deus, eu sei que Deus ouve as suas orações. Amém? Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Amém? Eu queria fazer uma oração em nome de Jesus. Queria orar aqui em prol dessa palavra, né? Que ela não venha somente ser ouvida, mas que ela venha ser degustada e que ela venha surtir efeito sobre as nossas vidas. Que possamos sair aqui da casa da Thelma com essa sede
de servir, de renunciar às nossas vontades, de deixar de lado todo egoísmo, todo interesse próprio, para viver os interesses do Pai, para viver os interesses de Deus. Me desculpa se eu prolonguei um pouco, se eu demorei um pouco, mas havia necessidade dessa palavra ser ministrada aos nossos corações. E Deus falou comigo antes de ministrar, fala com cada um que você foi abençoado ricamente nessa noite por ter escolhido estar aqui. Por ter escolhido estar aqui. Você já foi abençoado. Mesmo antes de ter ouvido essa palavra, eu creio que agora você está mais abençoado ainda por ter tomado posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?